As sanções ao ministro Alexandre de Moraes devem se estender aos cúmplices. Essas foram as falas de um deputado dos Estados Unidos, o Rick McCormick, que fez um pedido especial ao Donald Trump: puna Alexandre de Moraes o mais rápido possível. Isso aumenta a tensão que está acontecendo entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Brasil e o próprio governo norte-americano, porque agora o Congresso norte-americano instou o Donald Trump a agir. Meu amigo, o jogo não está muito tranquilo para o Supremo Tribunal Federal. Tanto que nessa mesma semana o Supremo Tribunal Federal pretende julgar a ação, que pode receber a denúncia do Bolsonaro sobre um suposto golpe. Mas não está muito brincadeira para o STF, não. O STF teme retaliação do povo, teme que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro tentem fazer alguma coisa, invadir o Supremo Tribunal Federal, e aí tiveram que solicitar, reforço de segurança para poder fazer o julgamento do Bolsonaro. E isso acontecendo na mesma época que o próprio Alexandre de Moraes dá um evento, uma festinha com figuras que podem partir para cima do Bolsonaro, ou seja, mostra uma parcialidade latente em prol do governo Lula e contra o Bolsonaro. É literalmente um tribunal político. Outro ponto é a questão do vazamento de documentos que o Donald Trump fez e que afetam diretamente a própria história do Brasil. Mostram que o Brasil correu mais risco do que você imagina. E agora a Folha de São Paulo fez uma análise que esses documentos vazados pelo governo Donald Trump reforçam ainda mais a justificativa de tanto medo do Brasil no comunismo. E por fim, se a gente conseguir chegar lá nesse editorial aqui, eu ainda quero falar sobre anistia. Pois é, o novo presidente da Comissão de Assuntos Exteriores mandou um recado não muito amigável para o Supremo Tribunal Federal. E inclusive ele anunciou que vai estar averiguando junto à OEA e mandando documentação para que a OEA emita um parecer punindo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Deu para você entender que o jogo não está nada fácil. E a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui. Então, não esquece de se inscrever no canal, curta, compartilha. Sopidão? Tem que ser, tem jeito. Então escreve aí, vai, dá uma força aí. Ajuda, porque tem canal petista que tá tendo muito seguidor aí também, viu? Então vamos engajar. Vamos lá, brincadeira à parte. Visita aí a nossa biblioteca digital, pessoal, para você conhecer os livros que estão disponíveis. Nosso modelo é o pague o valor justo, tá? É a confiança que você vai pagar o valor justo, Vai fazer o Pix, tá? E aí você escolhe o livro. Para quem gosta de política e quer entender um pouquinho, tá? Os grandes nomes da direita mundial já está disponível aqui, tá? Esse livro tem um tempinho que eu comecei a escrever ele e agora eu concluí. Você vai ver a história do Winston Churchill, Margaret Thatcher, Donald Trump, Jair Bolsonaro, enfim, o livro tá bom demais. Pode fazer o download aí, beleza? Vamos começar de matéria. Vamos lá. É o seguinte, matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Sanções a Moraes devem se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos. E eu tô falando do Rick McCormick, tá? Não foi só o Rick McCormick, outros parlamentares também dos Estados Unidos querem estender as sanções que já estão discutidas contra o ministro Alexandre de Moraes para aquilo que ele chamou de cúmplices, ou seja, as figuras que estão aliadas ao ministro Alexandre de Moraes na censura, O ponto principal é a censura e perseguição à oposição, tá? Que, segundo argumenta esses deputados norte-americanos. 2 em especial tomaram frente. Uma delas é Maria Elvira Salazar, que é descendente cubana. Lembra que balançou a foto do Alexandre de Moraes, dizendo que iria pegar o Alexandre de Moraes? Pois é, parece que agora, com a volta do Donald Trump, ela está disposta a fazer isso. O Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, ele deu uma matéria, onde nessa matéria ele anuncia o seguinte: olha, o governo Trump prepara um pacotão de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesse pacotão de sanções, ele quer tirar visto, pegar dinheiro em conta, patrimônio, tudo isso. Mas ele vai dar 120 dias
para investigar os demais aliados do ministro Alexandre de Moraes, né? No Centro da Política também fez uma publicação sobre esse assunto e disse o seguinte: deputados e senadores dos Estados Unidos pedem que Trump revogue visto, bloqueie dinheiro e patrimônio de Moraes. Ou seja, eles estão partindo para cima do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e querem que sanções sejam aplicadas. Nesse mesmo contexto, o Supremo Tribunal Federal disse ou tenta passar a imagem de que não vai recuar. Tanto é que ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes determinou que o X e o Facebook apresentem dados de um rival antigo do Alexandre de Moraes, o Alan dos Santos, que é um jornalista que está exilado nos Estados Unidos. Então ele pede que o Alan dos Santos, né, que o X e o Facebook apresentem dados do Alan dos Santos. Nesse mesmo dia, a Polícia Federal soltou uma nota, né, um parecer para o Alexandre de Moraes, dizendo que o X descumpriu as ordens do Alexandre de Moraes, que determinou, né, o bloqueio de perfis, o que é considerado censura por parte mesmo dos norte-americanos e por parte da direita no Brasil, que é a liberdade de expressão. Então, a Polícia Federal argumentou que o X, né, desrespeitou essas decisões do Moraes, permitindo que o Alan dos Santos fizesse lives, entre outras coisas. Nesse contexto, o governo norte-americano argumenta que o Alan dos Santos não é obrigado a deixar de fazer live e nem o X é proibido, né? É obrigado a proibir o Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos mora nos Estados Unidos e já é reconhecido como cidadão americano. Então não pode ser proibido de fazer as lives. E aí, nesse mesmo contexto, né, o Alexandre de Moraes é provável que vai impor sanções ao X do Elon Musk e o embate vai começar de novo. Nesse mesmo momento, acontece também o julgamento do Bolsonaro aqui no Brasil. Pois é. E o STF está com medo. Está com medo que o povo, né, se revolte com o julgamento. O que sinceramente, eu duvido muito. Eu acho que isso aqui é especulação. Vem cá. Você acha que o brasileiro vai tomar alguma medida? Não vai. Mas, né, pelo sim, pelo não, o Supremo Tribunal Federal reforça a segurança para o julgamento do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal reforçará a segurança do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai acontecer na terça-feira da semana que vem, dia 25, tá? Dia 25. Bolsonaro responde por um monte de coisas que eles acusam o Bolsonaro. Mas o principal é a tentativa de golpe de Estado, né, que o Bolsonaro está respondendo por causa do 8 de janeiro. Né? Entre as ações está o maior controle de acesso a pessoas, monitoramento de ambiente, policiamento reforçado, equipe de pronta resposta para emergência. Eles temem, né, que grupos possam querer fazer qualquer coisa. E o Brasil hoje é o Brasil que as pessoas não podem nem protestar. Tá? Se alguém hoje fala em vamos protestar contra esse julgamento, essas pessoas provavelmente serão presas, né, e talvez até indiciadas no tal do plano do golpe. Tá? E aí, nessa mesma data, o Deltan Dallagnol escreveu um artigo na Gazeta do Povo que diz o seguinte: o jantar obsceno de Moraes às vésperas do julgamento de Bolsonaro. Só para você ter uma noção, o Supremo Tribunal Federal, em 2019, fez um comunicado dizendo que as conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol mostravam que o Lula não teve um julgamento justo. E com base nisso, deixaram o Lula pronto para concorrer e para receber de bandeja a presidência da República. Pois é, só que a mera conversa entre Moro e Dallagnol, que foi alvo da Lava Jato, serviu para livrar o Lula. Aqui não. Aqui, segundo o Deltan Dallagnol, o jantar obsceno de Moraes estava com a figura do Procurador-Geral da República, da PGR. Ou seja, o alinhamento ideológico e político do Supremo Tribunal Federal é sem precedentes. E se serve precedentes no Brasil, se a Lava Jato foi anulada quase num todo, se o Lula foi retirado por suposta imparcialidade do Moro, aqui, né, todo esse processo que está acontecendo contra o
Bolsonaro, segundo o Deltan Dallagnol, que não é bolsonarista, é uma tremenda fraude, é um tremendo teatro. E aí, ainda citando, né, fraude, teatro, há pouco tempo atrás, o ministro Alexandre de Moraes estava dando, né, um de seus discursos no palanque, e aí ele falou o seguinte: é impressionante como que o comunismo dá ibope. O ministro do STF falou sobre discurso de ódio e polarização nas redes sociais em evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e disse que tem um monte de influenciador que fala: olha, esse povo aqui tem medo do comunismo, isso é ridículo, o Brasil nunca esteve, né, sob o risco do comunismo, o Brasil nunca esteve sob o risco dessa turma comunista, o comunismo nunca tentou contra o Brasil, e aí esses influenciadores e esses políticos usam o comunismo para dar ibope. Meu amigo, que pena que não é só a mídia que domina mais e que as redes sociais trazem a verdade, né? Mas vamos lá. Arquivos sobre assassinato de John Kennedy mostram o temor, inclusive, do próprio Estados Unidos com o avanço do comunismo no Brasil. Documentos relacionados ao assassinato de John Kennedy, e eu já falei sobre isso com vocês, trouxe agora por ser uma matéria da Folha, e novos documentos vão ser analisados ainda, porque ficou comprovado, um documento foi esse do Brizola aqui que vazou, mas ficou comprovado que tem um amaralhado de mais de 40 páginas só de documentos do Brasil interferindo, né, com ligações comunistas, e aí tem muitos nomes que vão ser expostos. Será que o Lula tá lá, né? Será que o Lula tá lá? Sei não, hein? Vamos ver. Vamos lá. Documentos relacionados ao assassinato de John Kennedy e que tornaram-se públicos pelo governo de Donald Trump, mencionam o Brasil no contexto da Guerra Fria de 47 a 89, marcado pelo conflito ideológico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética e da influência de Cuba e da China na América Latina. Autoridades dos Estados Unidos monitoraram inclusive políticos brasileiros. Mostram arquivos que até então eram sigilosos. Um deles foi de Leonel Brizola, à época do governador do Rio Grande do Sul. E essas outras 40 páginas, hein? Quem tá lá? Quais os políticos? Quais tiveram vinculações com esses cubanos aí? E esses podem ser sancionados hoje pelos Estados Unidos? A gente vai estar acompanhando isso aí de camarote. Pode ter certeza que a gente vai estar analisando qualquer matéria que sair sobre isso aí. Vou trazer em primeira mão para vocês. Vamos lá, pessoal. Mais uma matéria do Metrópolis. Mais de 1.000 detentos não voltam aos presídios após a primeira saidinha do ano. Isto é um escárnio, né? Foi aprovada a lei impedindo a saidinha. Lula vetou. É uma vergonha, né? É um escárnio com a cara do cidadão brasileiro. Mais de 1.000 detentos, né, só no estado de São Paulo não regressaram. Você tem noção de que um único bandido ele faz um estrago gigantesco numa sociedade? Vamos lá, pega uma cidade de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Onde 99 mil habitantes são pessoas de bem. Aí você pega um único canalha, bandido, e coloca ele num bairro lá. Esse cara faz 4, 5, 6 assaltos por dia. Toda noite ele tá lá assaltando e a polícia não faz nada. Tá lá assaltando. Ou melhor, a polícia faz, mas o judiciário solta. Esse cara, ele é capaz, sozinho, de aterrorizar um bairro inteiro ou quase que uma cidade inteira. E aí você libera 1.000 para sair e não voltar. Tá de sacanagem, né? Vamos lá. Felipe Barros, ele participou de uma entrevista com o Paulo Figueiredo, onde ele falou que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional não é só de relações exteriores, é sobre, né, as questões bélicas, soberania e defesa. E ele vai fiscalizar tudo agora, né? Inclusive podendo buscar documentos, informações para fazer compartilhamento de informações com o governo norte-americano. Dá uma olhada. Olha, a atribuição da CREDEM, como o próprio nome diz, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então nós abordamos desde assuntos relativos às Forças Armadas a assuntos relativos à soberania nacional, por exemplo. A comissão tem uma importância fundamental porque hoje o mundo todo debate formas de fortalecerem a sua soberania nacional.
que eu tenho falado que não existe soberania nacional sem a soberania do povo. Não existe soberania sem povo. A democracia ela é fortalecida no momento em que o povo é ouvido. Alguns querem criar a democracia sem povo. Se arrogam no direito de falar em nome do povo, sendo que não são representantes da população. Nós temos que inverter esse papel. A democracia ela é fortalecida a partir do momento que o povo ele é ouvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os acordos comerciais do Brasil com outros países passam pela aprovação da CREDEM. Todos. Então nós tivemos no ano passado a visita do Xi Jinping aqui no Brasil. Foi celebrar 37 acordos do Brasil com a China. Esses acordos vão ser levados à CREDEM para serem aprovados pelo plenário da CREDEM. Não só a China, mas a França também esteve aqui. Os acordos firmados entre Brasil e China serão tramitados dentro da CREDEM. E um terceiro aspecto que é muito importante são os acordos internacionais aos quais o Brasil já é signatário. O que eu já te adianto e que nós faremos e já começamos a fazer é competência e atribuição regimental da CREDEM analisar todos os fatos que estão acontecendo no Brasil e se esses fatos estão em conformidade ou não com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Eu lembro a você que o Supremo decidiu há anos atrás que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm um status supralegal, valem na pirâmide jurídica de Kelsen, valem mais do que as leis ordinárias que nós aprovamos todos os dias na Câmara, menos do que a Constituição Federal, mas possuem um status jurídico acima das chamadas leis ordinárias. Ou seja, a comissão pode se debruçar sobre todos os fatos que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos e se esses fatos estão em conformidade ou não com esses acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. Eu fiz recentemente um protocolo à OEA quando o PT fez o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, fiz um pedido de medida cautelar ao senhor Pedro Vaca, relator da liberdade de expressão da OEA. Uma das primeiras medidas que quero fazer a partir de agora que tomei posse como presidente é estabelecer uma linha direta, um contato com a OEA através do senhor Pedro Vaca, para também poder contribuir dentro desse relatório que ele deve publicar a princípio nesse segundo semestre. Então toda essa interlocução internacional que o Eduardo tem feito com maestria, nós podemos dar a ele a institucionalidade através da CREDEM. A CREDEM pode e deve e faremos fazer essas análises dos fatos que aconteceram no Brasil, se esses fatos têm conformidade com os acordos internacionais. Nós podemos produzir relatórios sobre isso, protocolar esses relatórios nos organismos internacionais. A CREDEM vai fazer diálogo com outros países e entidades de outros países, partidos políticos de outros países. Tudo isso é atribuição regimental da CREDEM. Por isso que o PL escolheu a CREDEM como sua prioridade número 1. Eu fui até questionado, Paulo, recentemente, pela imprensa, se nós continuaríamos o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. E a imprensa me questionou isso no sentido de dar ares de ilegalidade àquilo que o Eduardo tem feito. Eu disse para eles o seguinte: olha, não tem absolutamente nada de ilegal daquilo que o Eduardo tem feito. Afinal de contas, eu quero lembrar a todos vocês que foi justamente isso que o PT fez nos 4 anos de governo Bolsonaro. Em 2019, o PT foi ao mundo todo divulgar fake news sobre as queimadas da Amazônia e isso ocasionou com que a França deixasse de assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, o PT foi buscar sanções fora do país ao Brasil. Mais do que isso, em 2019 eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e naquele ano a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados foi até organismos internacionais buscar sanções contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil. Então, isso está dentro das atribuições da CREDEM e nós faremos tudo isso. Pois é. O que o Felipe Barros falou aqui é que as ações que são tomadas pelo Eduardo Bolsonaro lá fora serão chanceladas, institucionalizadas pela CREDEM aqui. Ou seja, sai um tiro na culatra gigantesco porque colocaram um cara que tem a mesma coragem que o Eduardo Bolsonaro tem o Eduardo Bolsonaro lá para estar articulando, agora mais do que nunca, e, ou seja, há uma larga, um vasto histórico aqui de situações
que deverão ser buscados, né, dentro de contratos, acordos, e isso que o Felipe Barros falou é importante mais. Buscar nos tratados e convenções internacionais, que tem quase força de Constituição, é uma força supralegal, só perde para a Constituição, né? E aqueles que tratam de direitos humanos se incorporam na Constituição, tá? Só para deixar claro para vocês, viram até cláusula pétrea alguns, para pegar o que há de ilegalidade e a CREDEM institucionalmente fazer denúncias sobre o que está havendo, o que está acontecendo. Tá bem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro editorial do dia. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, tem mais um editorial com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.